Queridos, nós estamos, desde domingo passado, fazendo um estudo sobre o Apocalipse. E nós estamos falando sobre o tema, as 7 palavras de Deus para os últimos dias. Muitas pessoas, quando leem o Apocalipse, elas ficam assustadas assim, tantos símbolos, é cavalo, é trombeta, é isso, é aquilo. Muita gente não compreende que tudo isso é muito importante, mas que a mensagem central do Apocalipse, você precisa entender, e ela é que vai fazer com que depois esses símbolos sejam apresentados sobre como tudo isso vai acontecer, como que serão os últimos dias, mas qual é a mensagem central do Apocalipse? É isso que nós estamos estudando aqui nesses dias. E na semana passada a gente leu a primeira carta, que foi da revelação de João, recebida do Espírito Santo. Ele manda uma carta para uma igreja de Éfeso. Essa igreja existiu. Hoje nós vamos ler a segunda carta, a carta para a igreja de Esmirna. São 7 igrejas na Ásia, onde hoje é a Turquia, e todas essas igrejas realmente existiram. Os escombros estão lá, e algumas, não só os escombros, muita coisa está lá, quase que completa uma dessas igrejas está, e você pode ir lá visitar com um pouquinho de esforço, econômico aí, mas dá para ir lá e confirmar. Só que essas cartas, elas não foram escritas apenas para essas igrejas. A Bíblia mostra que o que foi escrito para cada uma dessas igrejas se aplica a todas as igrejas de Jesus. Então vamos lá, hoje vamos ler Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 8, Apocalipse 2, no versículo 8, vou pedir muita atenção, que ninguém converse com ninguém. Vou pedir para alguém ajudar o rapaz aqui, ele está procurando um local para sentar. Então nós vamos ter que nesse momento, ter muita atenção para o recado que Deus tem para a sua vida, amém? Diz assim Apocalipse no capítulo 2, versículo 8 a 11, carta à igreja de Esmirna, ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém. Queridos, Esmirna era uma cidade linda. Ela era conhecida como coroa ou flor da Ásia. Ficava a 56 quilômetros da cidade de Éfeso. Era uma cidade muito interessante, tinha um estádio lá, onde as competições aconteciam, tanto nas preparatórias quanto nos Jogos Olímpicos da época. Lá existia uma biblioteca pública para disseminação cultural. Havia lá um teatro muito grande, onde as pessoas assistiam peças teatrais constantemente. Também havia um odeão, onde apresentações musicais aconteciam.
Pensa numa cidade forte economicamente, que disputava com Éfeso a hegemonia da Ásia. Pensa numa cidade cultural, mas é também uma cidade muito pagã. Lá existiam vários templos de adoração a deuses pagãos. O mais importante era a deusa de Roma, mas existiam também templos suntuosos para, de alguma maneira, prestar homenagem a vários deuses pagãos. Agora, essa cidade, ela também tem uma característica interessante. Qual é? Ela tem um grupo de judeus muito influente ali. E esse grupo de judeus não gostava da igreja evangélica, da igreja cristã. Por que que não? Porque a igreja cristã ali, ela estava crescendo em cima de quê? Judeus que se convertiam, ou então visitantes que se convertiam. E então a perseguição começou a aumentar sensivelmente em direção a essa igreja. Um momento muito triste da história da igreja de Esmirna é quando o seu pastor Policarpo, ele é morto. Ele havia sonhado que seria queimado, ele avisa os seus discípulos, e finalmente ele é preso somente por pregar o nome de Jesus, e colocam chamas no seu corpo. Mas sabe o que aconteceu? As chamas não pegavam no corpo de Policarpo. Ele em pé, as chamas em volta e ele parado. E aquilo começou a mexer com o emocional dos soldados, começou a gerar um certo medo. E então um soldado veio com a espada, feriu Policarpo, e ele cai morto por causa da espada, e só depois o seu corpo derrete no fogo. Um dos seus discípulos fez algo parecido. Germânico, um jovem, foi lançado às feras, e ele, abraçado a uma fera, gritava: eu não abro mão do meu Cristo. Quando disseram para Policarpo: Policarpo, se você abrir mão da sua fé em Jesus, nós vamos liberar você. Sabe o que ele disse? Ele disse assim: ameaça-me com um fogo que queima durante um pouco de tempo, e em seguida se extingue. Porque não conhece o fogo que espera os ímpios no juízo vindouro e na condenação eterna? Que esperas? Faz o que tens pensado a fazer. E ele disse: durante 86 anos servi ao Senhor, e Ele nunca me traiu. Como posso blasfemar o nome do meu Rei que me salvou? Quando a gente lê no versículo 8, a gente vê uma afirmação. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último. Por que João fala isso para Esmirna? Porque essa igreja perseguida, essa igreja em que ser cristão significa ter sua casa invadida, seus bens saqueados, sua vida econômica, seu emprego prejudicado, essa gente cristã que sofre, queridos, quando eles escutam que o Senhor é o primeiro e último, Ele está dizendo: olha, Ele é o primeiro e último, Ele é maior que qualquer autoridade que persegue vocês. Eles passam, mas o Senhor permanece. Ele é o primeiro e o último. Aqueles que perseguem vocês vão cair pelo caminho, mas o Senhor Jesus permanece. Sabe o que quer dizer o primeiro e o último? Significa, Ele é o primeiro na sua vida e será também o último. Ele te acompanha em cada momento da tua vida, Ele está do teu lado em cada circunstância, até nos momentos difíceis, nos momentos doloridos, o Senhor está lá. Interessante que ele vai dizer uma coisa muito legal. Ele vai dizer assim, no versículo 8: aquele que esteve morto e tornou a viver. Quando
João fala isso para Esmirna, aquele que esteve morto e voltou a viver. Esmirna entende essa mensagem diferente. Por quê, pastor? Porque em 600 a.C., Esmirna foi destruída. Eram pequenos lugarejos de gente ferida, pobre, de gente sofrida. Durante 400 anos foi assim, mas no ano 200 antes de Cristo, essa cidade foi reconstruída por um homem chamado Lisímaco. E quando Lisímaco reconstrói esta cidade, e ela começa a ser uma beleza da Ásia, ela agora reviveu. Quando João fala, olha, ele é aquele que morreu, mas reviveu, eles falam, opa, foi o que aconteceu com a gente, foi o que aconteceu com a nossa cidade. O nosso Senhor está vivo, Ele floresceu, Ele tem todo o poder, Ele está atento ao que estamos sofrendo. Ah, meus queridos irmãos, essa gente que estava nas sinagogas, o texto diz assim, versículo 9, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Quando os religiosos judeus se reuniam na sinagoga, eles se chamavam de Assembleia de Deus, Assembleia do Deus vivo. E então, agora, João está dizendo, eles dizem que são Assembleia do Senhor, na verdade, eles são sinagoga de Satanás. Porque eles perseguem aqueles que se convertem, perseguem aqueles que decidem amar a Cristo sobre todas as coisas. Gente, não era fácil ser cristão no tempo da igreja de Esmirna, não era fácil, era muito difícil, era complicado. E talvez você pergunte, e o que isso tem a ver comigo? E eu queria te falar, infelizmente, cada dia mais tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque toda vez que você der uma opinião bíblica sobre alguns assuntos que estão na pauta da sociedade, você vai ser perseguido, você vai ser cancelado, você vai ser bloqueado, você vai perder amizades, vão te xingar, vão falar mal de você, vão procurar alguém do Ministério Público, alguém da Justiça, que não seja alguém tão honesto assim, para que possa de alguma maneira tentar prejudicar você. Quando o assunto for sexualidade, quando o assunto for família, quando o assunto for raça, quando o assunto for machismo ou feminismo, quando o assunto for corrupção, se você der a sua opinião, alguém vai te perseguir. E eu quero falar uma coisa para vocês, não está longe o dia em que pastores serão presos por simplesmente pregarem a palavra de Deus. Deus nos livre disso, mas se você acha que eu estou exagerando, aguarde, deputado já está sendo, está certo? Que tem imunidade parlamentar. Processo contra pastores que simplesmente disseram sua opinião baseada na palavra de Deus já existe. O próximo passo é a prisão. Espero Deus que não seja pena de morte, que ainda não tem no Brasil, né? Não duvide, tudo caminha para isso. Pastor, eu duvido. Tá bom, continua duvidando, daqui a pouco a gente conversa. Você não tem direito de discordar da opinião de pessoas que apresentam argumentos científicos com S, que não é ciência de verdade. Você não pode revelar a sua fé, que a Bíblia nos garante esse direito, mas também a Constituição do Brasil, a liberdade de expressão, a liberdade de culto. Meus amados irmãos, a carta de Esmirna é um recado real para a gente, porque nós estamos vivendo muito sofrimento e muita perseguição. Quantas pessoas desempregadas, quantas pessoas chorando a morte de um ente querido por causa do Covid,
quanta briga em família por causa dos pensamentos diversos, quanta gente machucada por causa da violência que tomou conta da nossa cidade, quanta gente chorando porque o filho preferiu ouvir o maconheiro da escola, o maconheiro da rua, do que ouvir o próprio pai e a própria mãe que deu o seu peito para amamentar, sim ou não? Muito sofrimento, muita gente que não tem um leite para dar para o filho, em plena cidade do Rio de Janeiro, muito sofrimento e muita perseguição. E adiante disso, que a carta de Esmirna se reveste de muita importância para a gente, porque responde como agir em meio ao sofrimento e perseguição. Como é que é, pastor? Primeiro, não considere que todo sofrimento é fruto de algo errado em sua vida. Tem muita gente que acha que está sofrendo por causa do adultério de 1980, por causa do erro de 1990, por causa da empresa que perdeu no ano 2001, e você traz ao momento presente todos os seus erros do passado, e você nunca vive o seu presente, você nunca se sente perdoado, você nunca se sente aliviado por Deus, você está sempre se culpando e achando, meu sofrimento é por causa do que eu fiz, então nem adianta tentar sair disso, porque é o meu legado, eu vou ter que viver isso. Mas olha o versículo 9, versículo 9 diz assim: conheço as suas aflições e a sua pobreza. A igreja de Esmirna, ela tem pobreza e aflição, só tem um detalhe: todas as cartas, as 7 cartas que são escritas, elas têm o mesmo formato. Primeiro fala de Jesus, depois faz críticas, elogios, depois críticas e depois as promessas. Só que para Esmirna não tem crítica. A igreja sofrida e a igreja que passa por dificuldade, a igreja que passa por pobreza, é uma igreja que não tem nenhuma crítica do Senhor sobre ela. Na igreja de Éfeso diz: olha, você fez muita coisa boa, mas tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Mas a igreja de Esmirna não é culpada de nada, mas mesmo assim vai sofrer. E tem um detalhe, o pior de tudo é que diz assim no versículo 10: não tenha medo do que você está prestes a sofrer, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Sabe qual é o recado de Deus? Vocês estão sofrendo? Prepara que vem mais. Prepara que vem mais. Deixa eu te falar, alguém quer ouvir isso? É gostoso ouvir isso? Quando você está sofrendo, o que você quer ouvir? Eis que te digo, acabou a tua tormenta. Eis que te digo, profeta que só fala coisa boa, falso profeta é, sem vergonha é, porque Deus fala as coisas boas, mas Deus aponta também as necessidades de mudança. Meus amados irmãos, olha o que está acontecendo com essa igreja, ela está sofrendo e vai sofrer mais um pouco, e você diz: pastor, por que disso? Porque Deus tem propósitos no nosso sofrimento, porque Deus nos ensina através do nosso sofrimento. Essa igreja não foi criticada em nada, talvez por causa do sofrimento. Talvez o sofrimento deles os aproximou tanto de Deus, que fez com que eles dependessem tanto de Deus, que eles nem tinham motivo para ser criticado, só elogiado. É uma igreja que está avançando, pastor, mas diz que vai ser só preso, não diz que vai morrer. Querido, ser preso naquela época é caminho de morte. São prisões sem aquecimento e sem resfriamento, conforme a necessidade. São prisões lotadas de ratos, de bactéria, de fungo, de tudo, sem nenhum tratamento sanitário. A alimentação, se der, entrega, se não der, não entrega. É um negócio complicado, não tem direitos humanos naquela época. Meu irmão, ir para a prisão é definhar e um dia morrer, não tem jeito. A igreja está sendo ameaçada,
Mas Deus está dizendo: ei, nem todo sofrimento é por causa do teu erro não, para de se culpar, eu tenho um novo para você, olha para frente, o meu sangue, o sangue de Jesus, te purifica todo o pecado, o que foi, vive um novo tempo, vive um novo tempo, para de olhar para trás, e vem trazer para o presente o que você fez de errado, deixa na cruz e vem para cá, deixa na cruz e segue com Jesus, é o que a Bíblia está dizendo. Um homem foi mandado embora do emprego, os cunhados dele, tudo com dinheiro, aí os cunhados ficaram falando: fulano não gosta de trabalhar não, eita rapaz, mandado embora de novo e tal. Aí o camarada foi mandado embora, começou a fazer um negocinho lá, o negocinho foi crescendo, 4, 5 anos depois, explodiu o negócio dele, ele se tornou um empresário bem sucedido, começou a ganhar muito bem, aí um dos seus cunhados faliu, sabe quem ajudou? Ele, e nem jogou na cara. Lembra quando você falava? Que dá vontade, mas não falou não, ajudou. Por que ele se tornou um empresário bem sucedido? Por quê? Porque foi mandado embora, porque ele nunca ia ter coragem de pedir demissão. Deixa eu te falar uma coisa, tem um monte de gente aqui que é reclama, estou ganhando mal, que vida ruim, não posso comprar nada, tal, o patrão não me reconhece, e você não muda de vida por quê? Porque você não pede a Deus para te dar uma ideia? Porque você não pede a Deus um novo emprego, ou vai empreender alguma coisa? Porque você não pede a Deus para abrir uma porta para você? Porque você não vai em paralelo entre o seu trabalho e empreender uma coisa em paralelo, e quando a sua coisa começar a avançar, você larga o que você tem e vai viver uma vida nova, e ainda agradece ao chefe: obrigado pelo tempo que eu trabalhei aqui, eu aprendi muito o que fazer e o que não fazer. Mas não, fica reclamando. Tem sofrimento que vai vir, queira você ou não, é Deus trabalhando você, preparando você, e tem sofrimento que você tem porque você quer. Segundo lugar, quando vier o sofrimento e a perseguição, não ataque pessoas, entenda o que realmente está por detrás de seu sofrimento. Quando a gente está passando por sofrimento ou perseguição, a primeira coisa que a gente quer é arrumar um culpado, e normalmente a gente vai culpar quem? Quem está mais perto. E quem está mais perto? A família e os amigos. O marido vira para a mulher, realmente a mulher também vacilou, mas ele vira e fala o quê? A culpa é toda sua. A mulher vira para o marido e fala: a culpa é toda sua, metralha o cara. Deixa eu te falar, seria muito mais inteligente dizer: olha, nós erramos, não importa se eu fui 10%, você 90%, que eu acho que foi, mas nós não vamos falar nisso agora não, ou se eu errei 90% e você 10%, não importa, o que importa é o seguinte: nós temos que aprender as lições dos nossos erros e dar a volta por cima agora, vamos junto? Não seria mais inteligente? Não seria mais produtivo? Mas não, a gente fere pessoas. Agora dá uma olhada no que diz o versículo 9, o versículo 10, desculpa, diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Deixa eu te perguntar, quem que joga as pessoas na prisão? Que eu saiba é soldado, né? Quem joga na prisão é soldado, mas o texto está dizendo que quem vai jogar, quem é? O diabo. Se os crentes se revoltassem com os soldados, não compreenderiam quem estava por trás de tudo aquilo, é o diabo. Aqui no Brasil tem muita coisa que faz você odiar algumas instituições, quem está por trás disso é o diabo. É o diabo querendo destruir a família, querendo destruir valores, querendo destruir princípios, querendo destruir a pátria, querendo destruir a igreja. E você vai ficar com raiva das pessoas? Não, ore por elas. Nós temos que nos posicionar, mas em amor. Nós não podemos usar os mesmos argumentos e os mesmos
as mesmas armas, não. Nós temos que amar a todas as pessoas, até os que nos odeiam, porque o que está por detrás disso é o diabo. A nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, é contra ciladas de Satanás. Eu tinha um chefe que adorava fazer umas piadinhas com a minha fé, fazer uns bullyingzinhos, porque essa pessoa não era temente a Deus. Eu já estava enfesado já estava chateado já. Um dia falou assim: José, eu queria falar contigo. Eu falei: é hoje. Vai ouvir o que não quer hoje, vai dar ruim hoje. Pensa num dia que eu estava pronto para entornar o caldo. Falei: hoje, agora eu que quero conversar contigo. Sabe aquelas piadinhas que vão ficando sem graça depois de um tempo? Sabe, aquelas coisas assim, você fala: meu Deus, você vai relevando, chega uma hora que já deu. Eu estava assim, falei: meu Deus, é agora, vai ouvir o que nunca imaginou, prepara. Você é chefe, eu quero ver você me mandar embora. Eu produzindo, liderando um projeto, manda. Gente, quando chegou num canto que eu já estava preparado, vem quente que eu estou fervendo, o chefe falou assim: deixa eu te falar uma coisa, tem um parente meu que está muito doente no hospital, e eu sei que você tem assim uma relação aí com Deus, você não pode orar por ele não? Pá, pá. Gente, que surra que eu tomei, que vergonha que eu fiquei. Falei: claro. Pensa num cara que estava assim, muito jovem, sangue mais tenso. Gente, que vergonha. Ei, as pessoas estão fazendo bullying, estão rindo de você, mas estão te observando, estão vendo a tua fé, tua postura, tua ação e tua reação, estão vendo o teu linguajar, estão vendo como que você age diante dos momentos de pressão. Eles estão de olho em você, e às vezes a gente não se toca nisso, e a gente começa a atingir pessoas, esquecendo que quem quer destruir relacionamentos é o diabo, e aí um casamento acaba, porque você é um idiota, que não percebe que o diabo quer destruir a tua família. Aí você começa a menosprezar os seus pais. Não, meu pai não entende nada de vida, meu pai não sei o que lá, é desatualizado, é fundamentalista, é conservador, e o teu filho está reproduzindo o que ele ouve, ele é um papagaio. Nunca leu um livro de história esse miserável, e acha que entende tudo de sociologia, tudo de história, tudo de antropologia, e você entra em guerra com o teu filho. Gente, nós temos que ser mais inteligentes. Nossa guerra não é contra carne e sangue, nossa guerra é contra as potestades do mal. Quem recebeu essa ideia? Nós não vamos perder nossos filhos, nós não vamos perder nosso casamento, não, por causa de cilada do diabo. É ele que está por detrás. Terceiro lugar, como lidar com o sofrimento e com a perseguição. Nunca pense que Deus o ignorou, porque sua oração ainda não foi respondida. Nunca pense que Deus te ignorou, porque sua oração ainda não foi respondida. Versículo 9, olha só, diz assim o versículo 9: conheço as suas aflições e a sua pobreza. Gente, tem situação de sacrifício, tem situação de dor, tem situação de tribulação que você vai ter que passar. Não é porque Deus não está ouvindo a sua oração, não é porque Deus está ignorando você, não é porque Deus não ouve a oração mais, não é porque tem tanto barulho no ambiente que Deus não está entendendo o que você está falando, não é. É porque dentro do propósito dele, ainda não é hora de responder do jeito que você espera. Meus amados irmãos, nós precisamos entender, Deus conhece o teu sofrimento. Ele está dizendo: eu conheço o teu sofrimento e a tua pobreza. Deus sabe, Deus está vendo. Só não chegou o dia do livramento. O livramento vai chegar, a bênção vai chegar, a resposta vai chegar, mas só que não chegou na hora que você quer, do jeito que você quer. Eu também queria que fosse fast food, rápido,
Eu ligo aqui e falo, traz aqui um hambúrguer, e chega. Eu queria também 40 minutos. Tem lutas na minha vida que eu queria ver longe da minha vida. Cada um de nós passa suas necessidades, suas lutas. Cada um de nós tem um desafio no dia a dia. Cada um de nós tem uma lágrima que chora, uma lágrima que é derramada de choro lá na alma. Alguns estão orando há 4 anos, 5 anos, e ainda não vem a resposta. É o casamento do seu filho, é a cura da sua filha, é o pagamento de uma dívida do seu pai, é a libertação de drogas do seu tio, é a conversão da sua esposa. Quantas dores que a gente traz, quantas lutas que a gente tem, e Deus não está respondendo, pastor. Deus está te ouvindo, Ele não te desampara. Por isso que no versículo 10 ele diz, não tenha medo de passar pelo sofrimento que está para chegar. No versículo 10 ele fala, Esmirna, você está sofrendo, vai vir mais sofrimento, fica firme, fica firme, fica firme, não desiste, Esmirna, não vá para o outro caminho do descrédito, porque ainda não veio a tua resposta. Esmirna, por favor, confia em mim, confia em mim. Paulo tinha um espinho na carne, não tinha? Tinha espinho na carne, um homem cheio de Deus, espiritual, falou com Deus, Deus, tira o espinho na carne aqui por favor. O que Deus falou para ele? Minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O espinho na carne, alguns acham que era uma coisa carnal mesmo, uma dor mesmo, um sofrimento físico. Alguns acham que era uma grande opressão emocional. Alguns acham que era uma grande opressão espiritual, uma acusação de Satanás o tempo inteiro. Não importa, era algo dolorido para Paulo. Ele queria livramento, e o Senhor falou, Paulo, você foi no céu em visão, você viu o terceiro céu, eu estou te usando para escrever metade do Novo Testamento, é muita bênção a tua vida, mas essa dor não vou tirar não. Eu sei porque, Paulo, eu vou permitir isso na sua vida. Queridos, se formos fiéis em meio ao tempo em que parece que Deus se calou, teremos um dia uma linda história do que Deus revelou no meio do silêncio. Deus fala no meio do silêncio. Câmeras em mim, ouça o que eu vou dizer agora. Adoramos quando Deus fala assim, odiamos quando Ele fala não. Mas infelizmente desistimos quando Ele fala espera. Precisamos das lições do tempo de espera. O silêncio de Deus também é algo que Deus utiliza para dar lições. Quem está entendendo, diga amém. Mas em quarto lugar, como lidar com o sofrimento e com a perseguição? Confie mais na riqueza interior que em qualquer coisa exterior. Confie mais na riqueza interior que em qualquer coisa exterior. Tem gente que está num sofrimento aí, numa perseguição aí. Qual é a sua expectativa? Ah, meu tio vai me ajudar. Ah, eu vou conseguir um emprego que eu vou melhorar. Ah, alguém vai me bancar. Ah, minha empresa vai prosperar. Ah, eu vou passar num concurso que eu estou estudando. Ah, eu vou terminar a faculdade e o dinheiro que eu gasto para pagar a faculdade, eu não vou mais precisar gastar. Cada um está achando que tem uma solução externa que traz a resolução para o seu problema. Mas deixa eu te falar uma coisa. Olha o que diz o versículo 9. Diz assim no versículo 9, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Epa, está dizendo que a igreja de Esmirna é de gente que está vivendo pobreza. Por que pobreza? Não é porque eles são preguiçosos não, não é não, é porque estão saqueando a casa dos cristãos, estão fechando os negócios dos cristãos, então eles estão passando dificuldade, infelizmente estão passando por dificuldade, infelizmente muitas pessoas passam por dificuldade financeira, por pobreza, por preguiça.
Tem gente que está doido para arrumar uma bocada, mas me arruma um emprego lá na igreja, pastor. Você não dura aqui um mês, te manda embora. Porque você não entrega resultados, você não tem paixão pelo que você faz, você não é aguerrido, você foi mandado embora um monte de lugar para servir a homens, para servir a Deus, você quer fazer de qualquer maneira, não tem jeito. Aqui a entrega tem que ser maior ainda, a nossa responsabilidade aqui na igreja tem que ser maior ainda, porque é para Deus, é para vocês, igreja, e para Deus. Meus amados irmãos, eles estão passando por pobreza, mas aí vem o Senhor e diz assim: mas vocês são ricos. De que ele está falando? Não é de questão material externa, ele está falando, vocês são ricos, porque dentro de vocês tem riqueza, vocês têm relacionamento comigo, vocês têm lealdade a mim, vocês têm fidelidade a mim, vocês têm paixão por mim, vocês amam a minha escritura, vocês amam ouvir louvores sobre a minha pessoa, vocês amam falar de mim para as pessoas, vocês são aguerridos, vocês não desistem, vocês não abandonam a igreja porque ficou chateadinho com uma ou duas pessoas, não. Vocês não abandonam o barco porque está tendo alguma tempestade, não. Vocês não escutam uma informação esquisita sobre um membro da igreja, um pastor da igreja, vão acreditando, não. Vocês vão lá e confirmam: vem cá, é isso mesmo? Vocês perguntam, vocês têm honestidade, vocês têm integridade. O Senhor está falando: ei, vocês podem estar pobre, passando dificuldade por causa da perseguição, mas dentro de vocês tem uma riqueza que ninguém pode roubar. Tinha um homem chamado Nicodemos dessa época. Esse homem era um homem rico, tomaram tudo dele. Ele tinha filhas, as suas filhas foram vistas perto de monturos de lixo, procurando comida. Você tem noção do que é um homem, porque ama Jesus, tomarem tudo dele, e as filhas dele agora estão procurando coisa no monturo lá de lixo para poder comer? Você acha bonito isso? Você acha normal isso? É muito dolorido isso. Mas, meus amados irmãos, aquele homem era rico com Deus, era rico por causa da sua postura. Lembra de Lucas 12, que vai falar de um homem que enriqueceu, juntou muita coisa e muito celeiro, e falou: agora eu tenho em depósito muitos bens para muitos anos, alma, come, bebe, folga e descansa. E aí Deus aparece para ele e fala assim: homem, como um louco falas tu, o que você tem preparado, para quem será? Você vai morrer hoje, você vai morrer hoje. E aí o texto continua dizendo: assim é o homem que entesoura para si, mas não tem riqueza para com Deus. Eu não tenho nada contra você ter riqueza, o meu problema é você não ter riqueza com Deus, é você ser tão pobre que a única coisa que você tem é dinheiro, você não entender que o próximo importa, você não entender que se você está prosperando, glória a Deus, mas ajuda alguém, faz alguma coisa, muda a história de alguém. Tem gente na Bíblia que era rico, José de Arimateia, rico, mas ele pegou o túmulo dele e deu para Jesus. Zaqueu era rico, quando se converteu, metade dos bens deu para os pobres. Havia mulheres ricas que pagavam as contas da viagem de Jesus, a Bíblia diz. Tem gente rica na Bíblia, mas que é mais rica com Deus. Nenhum problema ser rico materialmente, se você for rico com Deus. Agora, triste é gente que só é rico financeiramente, não é rico com Deus. Em quinto e último lugar, pastor, como lidar com o sofrimento e com a perseguição? Ah, querido, se identificar que seu sofrimento é por amor a Cristo, prossiga. Às vezes o sofrimento é porque você está sendo uma pessoa meio sem noção, às vezes o sofrimento é porque você não ouve ninguém, às vezes o sofrimento é porque todo mundo está te avisando que você está numa furada, mas você insiste, às vezes o sofrimento é porque você se afastou de Deus, e aí chegou uma conta que você está pagando porque você se afastou dos princípios de Deus. Tudo isso pode acontecer. Agora, se o teu sofrimento é por causa do Senhor, persiga,
continue, prossiga, avance. Pastor, eu não estou vivendo nenhum sofrimento por causa do Evangelho. Cristão pela metade você está sendo. Não tem ninguém que ama a Cristo sobre todas as coisas, que não faz algum sacrifício por Ele. Não tem ninguém que ama a Cristo de todo coração, que não paga algum preço. Eu estou fazendo tratamento de voz. Eu poderia botar alguém para pregar aqui num dos cultos, mas eu estou aqui nos 3 cultos, porque eu quero ver o rosto de cada um. Eu quero estar em contato com todo mundo, declarando qual é o governo de Deus, a ministração de Deus, o recado de Deus que Ele colocou no meu coração para a sua vida. Eu vou fazer o meu esforço, a voz pode doer, segunda-feira eu trato, mas eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho viajado quase toda semana, eu tenho ido para cá, para lá, lutado, visto como a gente pode melhorar, e eu não estou conseguindo melhorar tanto. Eu preciso melhorar mais, eu preciso ter mais visão, eu preciso ter mais tempo de oração, eu preciso ter mais tempo de reflexão. Eu estou me desafiando a ser melhor, sabe por quê? Porque a gente só tem uma vida, e você não vai ser julgado por quanto você tem na conta bancária, você vai ser julgado pelo que você fez nessa vida. Se você está sofrendo por amor a Jesus, lembre do que diz o versículo 8, diz assim: Ele é o primeiro e o último, Ele é o Senhor da história, Ele vai te acompanhar em cada momento. O teu sofrimento não é o teu fim, porque Jesus está lá. Na hora que todo mundo te deu uma rasteira, Ele te levanta. Na hora que todo mundo te acusar, Ele te defende. Na hora que tentarem te prender, pode te botar atrás das grades, mas Ele te dará liberdade dentro da tua alma. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Ele é o nosso Salvador. Ah, querido, aí o versículo 10 vai dizer algo lindo. Ele vai dizer: ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Ele está falando, ó, se for preciso morrer, pode morrer, porque eu vou te dar a coroa da vida. Eles podem matar teu corpo, mas tua alma não vai matar não. Eu vou te dar a coroa da vida. A coroa, naquela época, era uma coroa de louros, que colocavam na cabeça, era a medalha do campeão nas disputas. O campeão de uma competição ganhava uma coroa, só que aquela coroa de louros secava, e começava a se desintegrar, era uma coroa corruptível. Mas o Senhor está falando: eu vou te dar uma coroa da vida, eu vou te dar uma coroa incorruptível, uma coroa que ninguém pode destruir, que o tempo não destrói, uma coroa que te garante a entrada na vida eterna, uma coroa que vai te premiar para hoje e para sempre. Por isso que no versículo 11 diz assim: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Podem até te matar uma vez, a segunda morte não vai ter não, a morte espiritual não vai ter, só a física. O que é a morte espiritual? É o inferno, é o distanciamento de Deus. O que é a vida espiritual? É quando você morre nesse mundo, sua alma, seu espírito se unir a Deus eternamente. É o que a Bíblia garante. Gente, sabe qual é o problema? Preste atenção: queremos a coroa de ouro sem provar a coroa de espinhos. Jesus teve uma coroa de espinhos, de sacrifício por nós, mas nós só queremos a coroa de ouro, a coroa da vida eterna, a coroa da bênção para hoje, que eu também não quero só bênção da eternidade não, quero bênção para hoje, quero que o Senhor me livre dos sofrimentos hoje, quero milagres hoje. A Bíblia me diz que eu posso pedir isso, mas muitas vezes eu tenho que passar por coroas de espinho, sofrimentos, por amor ao Senhor. E você está disposto a encarar alguma coroa de espinho, ou acha que vai ganhar a coroa de ouro, a coroa eterna, sem passar por uma coroa de espinhos em algum momento da sua história? Meus amados irmãos, um homem foi preso, um homem morreu. Um homem morreu na Europa, e ele vivia numa casinha muito simples. E aí o homem sumiu, entraram na casa, ele estava morto. Entraram na casa dele, não conheciam nenhum familiar dele, e viram que a cadeira dele era um caixote,
ele tinha uma mesa, ele tinha uma esteira onde ele dormia, e ele tinha um baú, e tinha também algumas coisas de comida, para fazer comida, tudo que ele tinha na casa dele. E eles foram no baú e encontraram centenas de cartas. Descobriram que aquele homem era o herdeiro de uma fortuna, e todo o dinheiro dele foi usado para sustento de missionários, levando o evangelho de Jesus pelo mundo. Vivia na maior simplicidade, talvez nem precisasse viver tão simples assim, mas foi uma escolha dele, de dar a última coisa que pudesse, para que um missionário chegasse a alguém distante, falando: Jesus te ama, pode mudar a sua vida e te dar a eternidade. Não sei quantos viram aquele filme da Lista de Schindler, e no final do filme, aquele homem que salvou tantas vidas do martírio dos nazistas, ele olha para uma aliança, e ele fala: podia ter salvo mais um, podia ter salvo mais um, podia ter salvo mais um. Eu não sei se você tem essa consciência, de que todo sofrimento e perseguição que você passe, não se compara com o galardão e com o presente de Deus para a tua vida, mas que Deus espera que você pague o preço, para que teu vizinho, teus parentes, teus colegas de trabalho, as pessoas que você convive no futebol, as pessoas que vão no salão de beleza onde você vai, que essas pessoas conheçam Jesus Cristo como Ele é, vivo, justo, abençoador, Deus de milagres, agente de paz, alguém que move o nosso coração para o certo, alguém que tira a gente do caminho do perigo, alguém que nos pega pela mão no momento do desespero, alguém que está preparando as moradas celestiais, para que um dia possa nos abraçar e falar: bem-vindo à casa do teu Pai. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. E eu queria perguntar: será que tem alguém aqui nessa noite que gostaria de começar uma nova vida com Jesus? Gostaria de ter essa vida de intimidade com Jesus? Jesus quer salvar a sua vida, Jesus quer transformar o seu coração, Jesus quer que você viva o Evangelho do jeito que o Evangelho é. Jesus quer te mostrar um novo caminho, Ele quer te orientar no sofrimento que você vive, talvez dizendo: toma a tua resposta, ou talvez dizendo: espera mais um pouquinho, mas eu vou transformar a sua vida a partir do teu sofrimento. Você quer se entregar para Jesus de todo o coração, viver para Ele intensamente? Aonde você está, queria te desafiar a fazer uma oração comigo. Ninguém precisa ouvir. Aonde você está, eu quero que você repita uma simples oração. Você que está em casa, essa mensagem foi para você também. Se você quiser, faz a oração comigo agora. Faz comigo a oração agora. Aonde você está, você quer começar um novo caminho com Jesus, repete comigo assim, no seu coração: Santo Deus, perdão pelos meus pecados, muda a minha vida, me ensina o caminho da felicidade, me ensina o caminho da tua vontade. Senhor, aonde eu errei, me dá a chance de reconstruir. Aonde eu acertei, multiplica. Mas Senhor, eu quero andar no teu caminho, na tua vontade. Coloca, ó Deus, o meu nome no livro da salvação. Eu quero ter certeza da minha vida eterna, e eu quero andar longe do pecado e próximo da tua vontade. Em nome de Jesus, amém.